Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu sou Helena Cristina Grilli e estarei com vocês neste momento tão especial, levando uma palavra ao seu coração. Estamos juntos todos os domingos pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, levando esperança, fé e mensagens que fortalecem a alma. E quero também abraçar com muito carinho vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. É uma alegria saber que Deus tem alcançado vidas em tantos lugares através deste programa. Nós estamos dando continuidade à nossa temporada especial. Jesus, o nome sobre todos os nomes. Uma temporada preparada para lembrar que acima das dores, dos medos, das crises e das incertezas da vida, existe um nome poderoso, existe um nome eterno. No programa anterior, nós falamos sobre Jesus, o nome que transforma histórias. E quantas vidas foram tocadas ao entendermos que ninguém passa por Jesus e permanece da mesma maneira. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nome que acalma tempestades. Porque existem momentos em que a vida parece um mar revolto, dias em que o coração se enche de medo, ansiedades e perguntas sem respostas. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando Jesus entra no barco, o desespero perde a força e a esperança volta a respirar. O objetivo desta temporada é apresentar Jesus, não apenas como um personagem bíblico, mas como presença viva, real e atuante em nossas vidas. Mostrar que Ele continua transformando histórias, restaurando famílias, curando feridas da alma e trazendo paz em meio às maiores tempestades. E o objetivo do programa de hoje é lembrar que nenhuma tempestade é maior do que a autoridade do nome de Jesus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua tendo poder para trazer calmaria ao coração aflito, direção para quem está perdido e esperança para quem pensa que não vai conseguir continuar. E para entrarmos nessa atmosfera de milagre, de transformação, vou compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações, que está registrada em Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quantas vezes nós também nos sentimos dentro de um barco em meio a uma tempestade? Às vezes o medo bate, a ansiedade aumenta e pensamos que não vamos conseguir suportar. Mas esses versículos nos lembram que Jesus continua tendo autoridade sobre tudo. Hoje, pode parecer que tudo na tua vida esteja fora do controle. Mas eu te falo, não está fora do controle, porque está debaixo da autoridade de Jesus. Talvez a tempestade ainda esteja ao seu redor, mas quando Jesus fala, a paz começa primeiro dentro do coração. Isso que eu desejo para você hoje, que a voz de Jesus traga calmaria para a sua alma. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Criatura, e aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Por mim, não importa onde for, seguirei meu
seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais ver. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Que louvor lindo nós acabamos de ouvir. E enquanto essa canção tocava, algo muito forte vinha ao meu coração. Deus continua tendo um plano, mesmo nos dias em que nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Às vezes, quando a tempestade chega, a nossa primeira reação é pensar que tudo saiu do controle. Mas o hino que ouvimos agora nos lembra exatamente o contrário. Ele nos fez recordar que Deus, que governa os céus, os mares, os astros e toda a criação, continua governando também a nossa história. A letra diz que Deus enumera cada grão de areia e que as ondas obedecem ao seu mandar. Olha como isso conversa profundamente com o tema de hoje. Jesus, o nome que acalma tempestades. Porque se até o mar obedece à voz do Senhor, a sua tempestade também não está fora do alcance da mão de Deus. Talvez alguém esteja ouvindo este programa sentindo o coração cansado, preocupado, ansioso, sem saber como será o amanhã. Mas existe algo poderoso que precisamos lembrar. Jesus nunca perdeu o controle do barco. Mesmo quando os discípulos estavam desesperados, Jesus permanecia presente. E talvez hoje você precise ouvir isso. Deus não abandonou você no meio da tempestade. Ele continua no barco. Talvez o vento esteja forte, talvez existam lágrimas escondidas que ninguém conhece. Talvez você esteja tentando ser forte há muito tempo, mas Jesus continua sendo especialista em transformar desespero em paz. E sabe o que é mais bonito? Muitas vezes, Jesus não muda apenas a situação ao nosso redor. Ele começa acalmando o nosso coração primeiramente, porque existem tempestades externas, mas também existem tempestades silenciosas dentro da alma. E hoje o Senhor quer trazer calmaria para dentro de você.
E eu quero deixar uma palavra ao seu coração que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 19. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa! Deus não disse que nunca enfrentaríamos tempestades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. E depois desta palavra, vamos ouvir mais um louvor para continuar entrando nessa atmosfera de fé, esperança e presença de Deus. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. O segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. Luta é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é manter a transparência, é viver as evidências. Deus recebe teu louvor. Por isso louve, 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 louve. Louve, 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 louve o teu louvor. Põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve o teu louvor. Põe abaixo Jericó. O segredo é sorrir do teu problema, é dar graças em meio ao dilema, é cantar um hino de amor. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo, Salvador. Por isso louve, 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 louve teu louvor. Põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve teu louvor. Põe abaixo Jericó. Love, 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 teu louvor. Põe abaixo Jericó. Love, 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 teu louvor. Põe abaixo Jericó. Que mensagem linda nós acabamos de ouvir através deste louvor. E enquanto essa canção ministrava aos nossos corações, eu pensava em quantas vezes nós queremos entender primeiro para depois confiar. Mas Deus nos ensina justamente o contrário. O segredo é louvar em meio à luta. É continuar adorando mesmo quando os olhos estão cheios de lágrimas. É cantar enquanto espera. É permanecer de pé quando tudo parece querer nos derrubar. E como essa mensagem conversa profundamente com o tema de hoje. Jesus, o nome que acalma tempestades. Porque a tempestade tenta roubar a nossa paz, tenta roubar a nossa esperança e até a nossa fé. O inimigo quer nos ver desanimados, abatidos e sem forças. Mas existe algo poderoso quando alguém decide louvar mesmo em meio à dor. O louvor
quebra correntes invisíveis. O louvor fortalece a alma cansada. O louvor nos faz lembrar que Jesus continua no controle mesmo quando não conseguimos compreender os processos da vida. Talvez hoje alguém esteja ouvindo este programa e pensando: eu não tenho mais forças. Mas eu quero dizer algo ao seu coração neste dia. Continue adorando, continue confiando e continue caminhando, porque Jesus nunca abandona aqueles que colocam esperanças nele. E sabe o que mais me emociona? É que muitas vezes Deus não acalma apenas o vento ao nosso redor. Ele começa trazendo paz dentro do nosso coração. Talvez ainda esteja acontecendo do lado de fora, mas Deus já está sustentando você por dentro. Isso é graça, isso é cuidado, isso é presença de Deus. Agora estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus através do nosso convidado, que é o meu irmão evangelista Sérgio Ricardo Grilli. Sérgio, que alegria ter você aqui somando conosco nesta temporada tão linda sobre o nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor já preparou uma mensagem especial, uma resposta, um renovo e uma direção para muitas vidas que estão nos acompanhando agora. Obrigada por estar aqui com a gente, e a palavra está com você. Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria e um enorme privilégio estar com vocês em mais uma edição do programa Vida Plena. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial. Agradecer também à diretora deste programa, a minha irmã Helena Cristina Grilli Gama, e também a todos os colaboradores técnicos que nos bastidores preparam esta mensagem para que cheguem aos lares, aos hospitais, aos locais de trabalho e aos corações que precisam de uma palavra de esperança. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhará. Talvez você esteja nos ouvindo em um momento de luta, de dúvidas, de lágrima. Porém, tenho a convicção que Deus conhece a sua história, sabe seu nome e conhece a tempestade que você está enfrentando. É justamente sobre isso que quero falar hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Leiamos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A vida não é uma linha reta. Há dias de céu azul, há dias de águas tranquilas, há dias que tudo parece estar sob controle. Há também dias que os ventos mudam sem aviso. Uma ligação muda tudo. Um exame muda tudo. Uma demissão muda tudo. Uma traição muda tudo. Uma crise familiar muda tudo. Porque ninguém está imune às tempestades. Elas visitam ricos, pobres, jovens, idosos, crentes, incrédulos. Os vemos neste milagre relatado por Marcos que não há leprosos sendo curados, não há cegos enxergando, não há mortos ressuscitando. Vemos homens
experientes apavorados, um barco enchendo de água, um medo dominando corações e Jesus dormindo. Passado 2000 anos, os barcos mudaram, a tecnologia mudou, os meios de comunicação mudaram, mas os medos de nossos dias continuam os mesmos: perdas, doenças, futuro, ondas invisíveis. E esta narrativa que Marcos faz não é uma narrativa somente sobre um milagre no lago da Galileia, porque todos nós estamos em algum barco, todos nós estamos atravessando algum mar, todos nós estamos enfrentando algum vento, e todos nós precisamos responder à pergunta que encerra a narrativa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Vivemos dias em que muitos querem a bênção da outra margem sem enfrentar a travessia. Querem a colheita sem plantar, a maturidade sem processos, a vitória sem batalha, os milagres sem dependência de Deus. Mas a Bíblia continua ensinando o mesmo princípio: entre a promessa e o cumprimento existe um mar. Entre o chamado e a realização existe uma travessia. Entre o sonho e a conquista existe um processo. E é nesse processo que Deus trabalha mais profundamente em nós. Muitas vezes Deus está mais interessado em formar o navegante do que acalmar o mar. Talvez você esteja atravessando um período que não entende. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez o vento esteja soprando forte. As ondas estejam te assustando. Mas quem entrou nesse barco e te convidou para entrar nele te disse: passemos para outra margem. Não era uma promessa, talvez cheguemos. Ele não disse vamos tentar. Ele disse passemos. A travessia pode ser difícil, a noite pode ser longa, as ondas podem ser altas. Mas a palavra de Cristo continua sendo maior do que qualquer tempestade. Porque quando Deus determina uma chegada, nenhum vento tem a palavra final. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. No meio desta travessia, a tempestade chegou. O céu escureceu. Os ventos começaram a soprar com violência. As ondas cresceram rapidamente. A água começou a invadir o barco. O que era para ser uma travessia tranquila tornou-se uma luta pela sobrevivência. Aquele lago que poucas horas antes parecia tranquilo, agora ruge como um gigante enfurecido. E aqui encontramos uma das maiores lições de toda a nossa narrativa. As tempestades não criam aquilo que existe dentro de nós, elas apenas revelam. O vento não colocou o medo nos discípulos, o medo já estava lá. A tempestade apenas trouxe à superfície. Da mesma forma, as crises da vida funcionam como espelhos da alma. Quando tudo está calmo, muitas coisas permanecem escondidas. Mas quando o vento sopra, o coração é revelado. Quando o mar está tranquilo, todos nós somos excelentes marinheiros. É fácil confiar quando a conta bancária está equilibrada. É fácil cantar quando o diagnóstico é favorável. É fácil falar sobre fé quando não existe dor. Mas a verdadeira condição espiritual não aparece nos dias de calmaria. Elas aparecem quando as ondas começam a entrar no barco. Existe um velho ditado que diz: mar calmo não faz bom marinheiro. E isto é profundamente verdadeiro. Os maiores aprendizados da vida raramente acontecem nos períodos de conforto. A paciência é desenvolvida na espera.
A perseverança é desenvolvida na luta, a confiança é desenvolvida na incerteza, a dependência de Deus é desenvolvida quando percebemos que não controlamos tudo. Os ventos mostram quem realmente somos. Talvez achamos que somos equilibrados, preparados, maduros, mas basta uma tempestade para descobrirmos que ainda existem em nós áreas frágeis que nos levará a críticas inesperadas, são situações de crítica inesperada, perda financeira, enfermidade, decepção, traição, um luto, e de repente aparecem as reações que nem imaginávamos possuir: irritação, ansiedade, desespero, raiva, insegurança, questionamento. Não porque a tempestade produziu estas coisas, mas porque elas estavam escondidas. O vento apenas levantou a poeira da alma. Os discípulos enfrentaram ondas visíveis. Nós, hoje em dia, frequentamos ondas invisíveis: ansiedade, depressão, medo do futuro, solidão, pressão financeira, insegurança diante das mudanças, excesso de informação, velocidade da vida moderna. Nunca tivemos tantos recursos e, ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas emocionalmente cansadas. Vivemos conectados com o mundo inteiro, mas muitas vezes desconectados com a paz. Temos acesso a tudo, mas não conseguimos descansar. Possuímos tecnologia para quase tudo, mas continuamos incapazes de controlar as tempestades da alma. Marcos faz questão de registrar um detalhe importante: o barco já estava a encher-se de água. A situação não era imaginária, não era exagero, não era drama. A água estava entrando. A fé cristã não ignora a realidade. Não fingimos que a tempestade não existe. Não negamos a dor. Não fingimos que tudo está bem quando não está. Os discípulos estavam realmente em perigo. O problema não era reconhecer o tamanho da tempestade. O problema era esquecer o tamanho do Salvador. Porque quando olhamos apenas para as ondas, elas sempre parecerão maiores. Mas quando olhamos para Cristo, as ondas encontram o seu verdadeiro tamanho. A pressão revela conteúdos. Se você apertar uma laranja, sai suco de laranja. Se você apertar uma uva, sai suco de uva. Quando a vida nos aperta, o que sai? Confiança ou desespero? Oração ou reclamação? Esperança ou amargura? Adoção ou revolta? As tempestades funcionam como exames espirituais. Elas revelam áreas que Deus ainda deseja tratar, não para nos destruir, mas para nos amadurecer. E diante de todo este problema, Jesus está na popa, dormindo sobre o travesseiro. Talvez seja a cena mais intrigante de toda essa nossa narrativa. O vento uiva, as ondas se levantam, a água invade o barco, os discípulos lutam e Jesus dorme. Ele não está descansando, ele não está apenas de olhos fechados. Ele está dormindo sobre o travesseiro. Lá fora caos, lá fora medo, desespero, mas Jesus está dormindo um sono que nos escandaliza. Um sono de Jesus que nos incomoda. Porque Jesus está em silêncio. Oramos e não vemos resposta. Pedimos socorro e o céu parece fechado. A enfermidade continua, a luta continua, a crise continua e Deus, o nosso Jesus, está dormindo. Foi isso exatamente que os discípulos sentiram. Eles olhavam para o mar, olhavam para as ondas, olhavam para a água entrando no barco, olhavam para Jesus e ele estava dormindo. Aquilo parecia incompreensível. Uma das experiências mais difíceis da nossa vida espiritual é sentirmos o silêncio de Deus. Não porque Deus nos tenha abandonado, mas porque não entendemos seus caminhos. Queremos respostas imediatas, intervenções rápidas, soluções instantâneas, mas Deus frequentemente trabalha em silêncio.
A semente cresce em silêncio. O bebê se forma em silêncio. A madrugada passa em silêncio antes do amanhecer. Muitas das obras de Deus acontecem quando pensamos que Ele nada está fazendo. O silêncio de Deus não é uma ausência, é uma forma diferente de atuação. Quando tudo está bem, cantamos sobre fé, falamos sobre confiança, pregamos sobre a esperança, mas quando a tempestade chega, nossa reação muda. Deus, o Senhor está vendo? Deus, o Senhor se importa? Deus, por que não age? Deus, por que estás em silêncio? Mestre, não te importa que vamos perecer? Isso não foi uma pergunta, foi um grito de um coração ferido pelo medo. E até hoje a tempestade vem para nos convencer de que estamos abandonados. As tempestades sussurram: você está sozinho, Deus esqueceu de você, ninguém está te ouvindo, não existe mais saída. Mas a presença de Jesus no barco destrói todas estas mentiras. É que Deus está presente, Deus está no barco, sustentando, conduzindo e trabalhando. Mas estamos tão concentrados nas nossas ondas que não percebemos a sua companhia. O sono de Jesus era uma mensagem silenciosa: o vento não governa minha vida, as ondas não governam minha vida, o medo não governa minha vida, meu Pai continua no controle. O barco balança, mas não afunda. O barco enfrenta ventos, mas continua avançando. O barco atravessa noites escuras, mas chega a outra margem. Talvez o seu maior sofrimento hoje não seja a tempestade. Talvez seja o silêncio. Senhor, não está vendo? Senhor, não te importa? Senhor, não respondes? O fato de Jesus estar dormindo não significa que ele perdeu o controle. Significa apenas que ele conhece as ondas, ele conhece a margem, ele conhece a luta, ele conhece o propósito, ele conhece a tempestade e ele conhece o final da travessia. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Significa que ele quer te mostrar e te ensinar que ele está no controle. Porém, no momento, os discípulos disseram: Senhor, nós vamos perecer. E ele, despertando, repreendeu o mar e disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grandes bonanças. Vimos o vento falar que iria nos destruir. Vimos as ondas avançarem. Vimos os medos dominar os nossos corações. Porém agora vimos o silêncio de Deus. Mas o momento que Cristo se levantou, despertando, ele disse: o Rei da criação, o que colocou limite nos oceanos, o que separou águas no princípio, o Filho de Deus que sustenta o universo enquanto dormia no barco. A tempestade parecia gigante. Durante toda a noite os discípulos olharam para a força do vento, mas agora teriam que encarar a autoridade de Cristo. Antes de corrigir os discípulos, Jesus corrigiu a tempestade. Antes de tratar a fé, tratou o problema. Antes de ensinar a lição, trouxe livramento. Isso revela a compaixão de Deus. Chegamos a Ele cheio de falhas, de dúvidas, de medos, e mesmo assim Ele nos socorre. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos ajudar. Ele nos ajuda ainda quando estamos aprendendo. E a expressão de Jesus de autoridade é: aquieta-te. O vento aterrorizava pescadores experientes, mas precisou obedecer à voz de Jesus. Jesus colocou limite no vento, limite na tempestade, limite no sofrimento, limite nos problemas. Os discípulos estavam aprendendo que Jesus era o dono do mar, o dono do vento e o dono das ondas. E depois de todo esse milagre, a Bíblia fala que depois da grande tempestade, houve uma grande bonança. Deus não faz metade do milagre. Não diminui um pouco o vento. Não reduziu as ondas.
não melhorou gradualmente a situação. A transformação foi completa. O caos deu lugar à paz. A agitação deu lugar ao descanso. O medo deu lugar ao silêncio. Porque o nosso Deus é o Deus que realiza transformações. A tempestade não produziu medo em Jesus. E nesta oportunidade, eu quero dizer para você: dorme. Dorme. Todo o controle está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Toda a tempestade desaparecerá com a voz e o comando do Senhor Jesus. O maior problema da tempestade daquela noite foi ter entrado no barco errado, porque naquele barco estava o Filho de Deus. Às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes Deus fortalece o navegante. Às vezes Deus muda o coração. Às vezes remove o espinho. Outras vezes conserva e concede graça. A vitória nem sempre acontece da forma que esperamos, mas sempre acontece da forma que Deus determina. Talvez você esteja esperando uma palavra de Deus. Talvez os ventos estejam soprando há muito tempo. Talvez as ondas estejam batendo contra a sua embarcação sem descanso. Mas lembre-se, a mesma voz que acalmou o mar da Galileia continua viva. A mesma autoridade continua existindo. O mesmo rei continua reinando. O mesmo Senhor continua governando. E quando ele disser, cala-te, o vento se calará. Quando ele disser, aquieta-te, as ondas se aquietarão. Enquanto isso acontecer, você entenderá que o milagre nunca esteve no tamanho da tempestade. O milagre sempre esteve na grandeza daquele que estava dentro do barco. Nenhuma tempestade é grande demais quando o Criador está dentro do barco. Aquieta o seu coração. Descansa em Deus. Tenha as suas noites de sono, porque o Senhor está no barco. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem é esse que o amargo faz o mel? Quem é esse que a doçura vira fé? Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse? Quem é esse que o mar lhe obedece? Quem é esse que o fogo não lhe aquece? Quem é esse que parou o sol e a lua? Quem é esse? Quem é esse que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. Ele é a água do sedento, do faminto ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Quem é esse que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. Ele
água do sedento, do faminto ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. Ele é a água do sedento, do faminto ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Que palavra abençoada nós acabamos de ouvir. E eu quero agradecer com muito carinho o meu irmão, evangelista Sérgio Ricardo Grilli, por esta mensagem tão edificante aos nossos corações. Sérgio, foi muito precioso refletirmos juntamente com você este tema. Esse tema que deve ter falado para muitos corações. Esse tema que nos abordou, que Jesus acalma as nossas tempestades. Muito obrigada de coração, meu irmão. Que o Senhor continue te abençoando ricamente. E talvez você que está nos ouvindo tenha começado este programa carregando medo, ansiedades, dores e preocupações dentro do coração. Mas eu creio que o Espírito Santo ministrou paz sobre muitas vidas neste dia. Porque quando Jesus entra no barco, o medo perde a força. Quando Jesus fala, o coração aflito encontra descanso. Quando Jesus está presente até no meio da tempestade, é possível continuar caminhando. E neste momento, eu quero te convidar para algo muito especial. Talvez faça tempo que você não conversa com Deus. Talvez você esteja ouvindo, mas está afastado da presença do Senhor. Talvez existem culpas, feridas, dores e pecados pesando dentro da sua alma. Mas hoje Jesus está chamando você para perto dele. Então, onde você estiver agora, abra o seu coração. Se puder, feche os olhos por alguns instantes e vamos falar com Deus. Quero de falar com Deus em concordância. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós entramos agora na Tua santa presença com humildade e sinceridade diante de Ti. Meu Deus, olha para cada vida que está acompanhando este programa neste momento. O Senhor conhece os corações aflitos, as lágrimas escondidas, os medos silenciosos e as tempestades que muitos têm enfrentado. Pai querido, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua direção e precisamos da Tua paz. E nesta hora, Jesus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, restaura aquilo que está quebrado dentro de nós. Senhor, eu sei que existem pessoas ouvindo esta oração e que já perderam as forças, que pensaram em desistir, que carregam culpas, tristezas e feridas profundas. Mas hoje nós queremos confiar novamente no Teu amor e no Teu cuidado. Jesus, entra no barco da nossa vida, acalma as tempestades da alma, traz paz para a mente cansada, traz esperança para quem está desanimado, traz direção para quem não sabe qual caminho seguir. Nós entregamos ao Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos, as nossas preocupações. Enfim, nós nos entregamos, porque sabemos que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. E neste dia, nós confiamos em Ti, Senhor meu. Mesmo sem entender todos os processos, nós escolhemos continuar crendo que o Senhor permanece no controle.
Receba, Senhor, cada coração que hoje se aproxima da Tua presença. Que a Tua paz invada cada lar, cada hospital, cada cela, cada quarto, cada coração abatido. E que ao terminar este programa, muitas vidas possam sentir o abraço do Senhor e a certeza de que nunca estão sozinhas. Senhor, nós oramos com fé e gratidão em nome de Jesus, sabendo que a nossa oração já chegou até o trono da graça. Amém e amém. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Hoje nós refletimos sobre um tema tão necessário para os nossos dias: Jesus, o nome que acalma tempestades. E aprendemos que mesmo quando o vento sopra forte e o coração parece cansado, Jesus continua presente no barco, trazendo paz, esperança e direção para aqueles que confiam nele. Muito obrigada a você que esteve conosco pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e pelo nosso canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, abrindo seu coração para ouvir mais uma palavra de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Obrigada também a todos que nos acompanham e compartilham o nosso programa através das redes sociais. O carinho de cada mensagem, cada oração e cada testemunho tem sido muito especial para nós. Eu quero convidar você para continuar conosco, conectado durante toda a semana. Nos acompanhe no Instagram pela página Helena Cristina Grilli e também pela página Inspirar Pessoas, no Facebook Helena Cristina Grilli e no nosso canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se inscreva no canal, compartilhe os programas, deixe o seu like e envie esta mensagem para alguém que precisa de uma palavra de esperança. E no próximo domingo estaremos juntos novamente pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e pelo canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, vivendo mais um momento especial na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu trabalho. Que a paz de Jesus permaneça no seu coração e que mesmo em meio às tempestades você nunca se esqueça: Jesus continua no barco. Eu sou Helena Cristina Grilli e estive hoje com o meu irmão, o evangelista Sérgio Ricardo Grilli. E foi uma alegria estar com você em mais um programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve história. Fique com Deus e até o próximo domingo, se Ele assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.